Hoje estamos iniciando o Entre Fé e Ação. Eu, Andréia Neves e Daniele Moreira. Surgiu de um bate-papo onde nós duas pensamos a mesma coisa. Eu tinha vontade de, através da minha profissão, fazer algo que pudesse contribuir com a nossa comunidade. E assim, nesse bate-papo entre eu e a Daniele, como é que surgiu o Entre Fé e Ação, Dani? Oi, pessoal, tudo bem? Sou Daniele Moreira. E foi um bate-papo mesmo. Era, na verdade, um podcast de trabalho que nós conversando e organizando as coisas para um podcast sobre trabalho. E uma falou uma ideia sobre a vontade de ter um podcast evangelizador, que também era uma vontade minha. E aí as coisas se casaram. Nossa, né? Muito bem casados. E dali nasceu hoje, na estreia, o nosso podcast Entre Fé e Ação. Mais que palavras, um chamado à ação. E olha só, e para começar e iniciar esse projeto, nós temos hoje a honra de estar aqui com o Padre Dalmácio, da comunidade hoje. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado, eu agradeço, a oportunidade de estar aqui e poder partilhar esse momento, sobretudo, esse momento inicial, esse início de trabalho entre fé e ação, Começar, vamos dizer assim, agindo na graça de Deus, Então, uma alegria estar aqui. É uma alegria muito grande para nós falar um pouquinho dessa comunidade que, para nós aqui de Franca, é referência, Eu, Andréia, a gente acompanha desde quando ela era pequenininha, E agora essa obra maravilhosa. E nada melhor do que a gente iniciar, A ação em si, demonstrada através do que o senhor vai mostrar para nós, sobre a evangelização em missão, que é a coisa mais linda que tem. Sim, sim. Nós estamos aqui em Franca, Eu nasci aqui em Franca e morei um tempo em Goiás, quando criança, voltei já adolescente. Eu não pensava em ser padre, pensava em ser comerciante. E, de fato, aos 21 anos, eu e meus irmãos montamos uma sociedade, uma loja agropecuária, e fiquei 8 anos nessa loja. E depois, caminhando, aprofundando na igreja, pude discernir o chamado de Deus. Não pensava assim, a princípio não, Até aos 26 anos eu nunca pensei em ser padre. Mas Deus faz um chamado desde o nosso nascimento, desde o ventre materno, diz o profeta Jeremias, só que a gente compreende depois. E aí foi essa decisão entre esse chamado, deixar tudo, seguir Jesus, e aconteceu isso. Então, em 99, eu entrei no seminário, fiquei ali mais 8 anos em formação. Em 2007, fui ordenado sacerdote aqui em Franca, na Catedral, e tem toda uma história muito interessante, E depois ali fui trabalhar na paróquia de Santo Antônio, hoje santuário, e junto com o padre Reinaldo, na época, E aí ficamos ali mais um tempo, e depois fui transferido como vigário para Santa Mônica, ganhei uma terra, pedi um sinal para Deus, e foi acontecendo até que o bispo, cheguei no bispo, na época, Dom Pedro Stranghini, e falei do propósito, da comunidade, do projeto, depois de um tempo de oração. E ele acolheu, com muito entusiasmo, aquele jeito dele, bem despachado. Ele disse, não, padre, vamos começar. E iniciamos em 2011 a construção da casa-sede, depois um galpão de eventos, que hoje está sendo transformado numa igreja. E eu tive, assim, uma experiência, uma caminhada que eu nunca pensei também, que foi o sepultamento da minha mãe lá na igreja. Minha mãe, ela faleceu há 5 anos atrás, um dia antes da pandemia, e eu já tinha feito ali um altar, um presbitério, com uma cripta, com seis gavetas. E aí, conversando com o bispo, com a família, autorizaram eu sepultar ela ali. Então, e hoje já estou até projetando, escrever um pouco da história dela. Então, é assim, esses acontecimentos, eu falo assim, são projetos de Deus. 3 coisas eu não pensei, Eu creio que Deus pensou. Primeiro, ser padre.
Segundo, fundar uma comunidade. Eu não pensava nisso, né? Eu pensava em ser padre, servir a igreja numa paróquia. Terceiro, ter a própria mãe sepultada na igreja. Então, eu creio que Deus tem um propósito nessa comunidade. Ali é uma área, vocês já foram lá, conhecem, uma área bem ampla, né? Bem bonita. Lindo. E, graças a Deus, está ficando muito interessante, muito interessante. Mas um pouco isso, né? Nossa trajetória pessoal, né? Depois eu acho que a gente poderia falar um pouquinho agora do nosso carisma, né? Isso, mas eu gostaria de saber como veio essa inspiração e a vontade de ter um espaço. O senhor falou que pediu para Deus, né? Um sinal, sim. Isso. Primeira coisa, eu assim que eu fui ordenado padre, eu fui ordenado em fevereiro de 2007, era vigário na Santo Antônio, e minha mãe, a gente sempre morou perto do Nossa Senhora das Graças, né? Então eu sempre participei ali, fui crismado ali. E aí o que acontece? Eu comecei a participar num grupo de adoração da Escola Halel, que era do lado da Nossa Senhora das Graças. Sim. É o grupo Lâmpadas. E aí era um grupo de adoração, toda segunda folga do padre. Então, eu passava na casa da minha mãe, tomava um café, batia um papo, via ela, e depois a gente ia juntos lá para esse grupo de adoração. E aí comecei a participar. E ali nesse grupo, fiquei um ano ali, nesse propósito de adoração, simplesmente. Deus suscitou no meu coração esse desejo de uma vida em comunidade. Comecei a analisar. Mas, no princípio, até não pensava assim que eu ia fundar a comunidade. Comecei a partilhar aquilo que, de forma espontânea, né? E aí um pessoal que estava ali, que participava até do sítio Voivo, né? Lá da Abel, né? O César e outros casais, a gente começou a partilhar isso, rezar em cima disso. E aí foi onde que eu pedi um sinal para Deus, dizendo, se o senhor quiser algo, né, nesse sentido, então me dá uma terra, me dá um local. E aí eu fiquei sabendo que tinha uma parenta minha, que o marido dela tinha falecido, e ele queria dar uma terra para a igreja. E aí alguém chegou em mim e falou, você sabia que o senhor Marinho Borges queria dar uma terra para a igreja? E aquilo deu um estalo, né? Sinal. Quer dizer, como a gente está rezando, né? Para quem não está rezando, tá bom, morreu, acabou. Viu a providência Mas aí, de Deus, aí eu falei, bom, agora entendi. Deus fala através de sinais, Sim. né? E aí eu corri lá na viúva, né, a dona Aparecida, e pedi para ela, não tinha como explicar muito, porque um desejo, você não tem claro, assim, racionalmente, vai ser desse jeito, isso. Não estava estruturado, não, né? Nada, era só a nada. vontade. Exato. E aí eu partilhei, ela falou, não, eu vou pensar. Passou 2 meses, ela mandou me chamar, e ela repartiu ali a área, né, 35 mil metros quadrados, né, encostado no bairro Santa Mônica. Sim. Ali. É uma área rural, mas muito próxima ali do bairro, então dá para interligar muito bem, né? E aí foi isso. E na construção foi acontecendo, ou já era esse projeto mesmo? Do que nós vimos lá, gente, nós demos uma volta. Que maravilha. Não, Dani, é espetacular. É um local que nós vamos, que vai trazer muitos peregrinos, né? Se Deus quiser. E aí a gente olha assim e fala assim, como é que foi? Porque depois a gente viu uma primeira construção, de repente foi mudando, igual você falou. O Dom Pedro falava que era um canteiro de obras, né? Porque não é uma construção só. Não né? Lógico, eu pensei, a primeira coisa, a casa, uma casa missionária. Então tem 8 quartos, tem a capela, né? Tem ali a cozinha, sala, tudo. Mas ali foi assim, falo que é Deus guiando um cego. Porque eu não tinha um projeto inicial global. Eu comecei assim, eu vou fazer uma casa e um galpão de eventos para me celebrar. Para receber morar, as pessoas, acomodar as pessoas. O padre, né, precisava isso. Então, eu tinha uma herança, né, que era da família, e eu vendi essa casa, até conversei com o bispo na época, e eu chamo de 5 pães e 2 peixes. Na época foi 144 mil. Mas só para levantar a casa lá missionária era 50 mil. 50. Só a mão de obra, fora o material. Depois, o galpão ficou mais 120 na época, parece que o pré-moldado. Então, eu não tinha dinheiro nem para acabar a casa, muito menos para começar. Para começar. Era só um pontapé inicial. Ai, gente. E aí
agora vai na fé, né? E aí eu comecei os dois quase que junto, né? Um em junho, o outro em setembro. E aí eles foram rapidinho, montaram aquele. E aí eu fui correndo atrás, pedindo ajuda e foi fazendo. Aí está à disposição. É até interessante, porque não houve um projeto. Hoje você olha lá, tem até a rua, né? Isso, Parece agora que foi está mais todo estruturado, Exato. né? Depois eu fiz a casa de atendimento, que é chamada Casa da Misericórdia, onde que a gente atende cura interior e celebra, atende, tem secretaria, hoje tudo ali. E depois eu fui fazer a ampliação da igreja. A ampliação da igreja já veio mais tarde um pouco. Eu comecei em 2011 e a ampliação da igreja, a inspiração foi em 2019, que foi um ano que eu consagrei a Santo Expedito, porque o dia dele é 19 de abril, o martírio dele. Então, como era 19, então só daqui a um século para ter um outro ano desse, né? 2119, né? Então, mas é um ano muito que é na virada do milênio. Então, 19, como bem, né? Vamos dizer, daqui a um século vai ser 119. Esse ficou mais específico. 19. Então, daqui a um milênio vai ser 3019. Então, o Santo Expedito escolheu, eu creio, este local para ter um lugar ali. E aí eu rezei, fiz uma novena, 9 meses, né, uma vez por mês, dentro do Kairos, a honra a Santo Expedito. E quando foi em setembro, e me deu uma inquietação, e eu fui lá, peguei uns papelão lá e nós fizemos uma maquete. Olha só. Aí foi bem assim. Aí fiz a maquete, tá lá, né, toda empoeiradinha, e que foi que eu consegui colocar no papel aquilo que o coração pedia. E aí fizemos, né, um projeto da igreja, né, então, vamos dizer, 3 portas, em honra à Santíssima Trindade, um vitral ao Divino Espírito Santo, que é a nossa, né, espiritualidade, 12 janelas dos apóstolos, né, a altura, né, do chão até a cúpula, com 19 metros para honrar o dia do martírio do santo. E aí foi desenvolvendo assim, colocamos num projeto, pedimos uma ajuda de um pré-moldado, e aí começou. Então, 2019 foi a inspiração do templo. 2020 entrou a pandemia, né? Então, antes de eu começar o templo, foi o dia que minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu 14 de março, um sábado. Dia 15, ela foi sepultada. Dia 16, fechou tudo. Fechou. Então, Foi mesmo. Pandemia. aí a gente esperou no final do ano. Eu fui rezando. Aí eu não sabia se começava ou não começava, porque a pandemia pegou todo mundo de surpresa. Né? E a gente não sabia nem se ia ficar vivo, nem se ia pensar em construção. Mas, por outro lado, eu já tinha ganhado o pré-moldado. Tinha ganhado 140 mil de pré-moldado. E eu falei, gente, como é que eu faço? Aí rezei e Deus me deu uma inspiração, uma palavra, e dizia, eu vou construir. Né? Então lá eu falo assim, se padre não atrapalha, Deus faz. Isso é bom. Se o padre não atrapalha, Deus faz. Deus constrói. Isso E chegando lá, né, assim, a gente sente uma paz tão grande. Isso que eu ia falar. E a hora que né, eu tive a honra de caminhar e ele me explicando isso que ele está falando para a gente, eu vendo tudo aquilo, eu falei assim, gente, e tudo isso com providências de Deus, né? Sim, exato. Porque eu falou, dinheiro não tem, como é que faz? Tem que ser através de doações, de empresários que têm ajudado, não é isso? É Aí muito eu brinco importante. e falo, ó, gente, dinheiro não tem, mas eu tenho pressa. Olha só. Porque Santo Expedito é das causas urgentes, né? Ele é. Então, assim, agora imagina, né? Você querer fazer uma coisa um pouco audaciosa, né? O tamanho da igreja e pela nossa, né, limitação, no tamanho da nossa comunidade, é audacioso, né, o projeto. Mas já fala para Deus, nada é impossível, e nada é impossível ao que crê. Né? E, então, assim, lógico, você tem que ter, vamos dizer assim, uma prudência, coerência, né? Uma responsabilidade, não pode sair fazendo as coisas em nome de Deus, da igreja, de forma assim, maluca, né? Não. Então, precisa, lógico, pensar, respeitar, tem as etapas, as fases, né? As situações, né, que o povo passa, o país.
Mas, se a gente pensar em dificuldade, a gente não sai de casa. Não faz nada. Não. Então, E precisa... nós temos um intercessor poderoso, né? Temos. É só colocar na mão dele que dá tudo certo. É igual Santo o senhor falou, Expedito, né? exato. Ele intercede, isso E- é importante. E a gente falando, né, de ter esse espaço que é a comunidade, que tem ajudado tantas e tantas pessoas através das missas de quarta-feira de Sim. cura e libertação. Sim, Que são maravilhosas. Que a gente tem muitos relatos já, sim. né? Graças Que a Deus, são assim, sim. que a gente sabe que está transformando realmente a vida das pessoas. Ali é um processo, né? Eu digo assim, as coisas de Deus não são mágicas, elas são eficazes, né? A graça é eficaz, mas não é mágico no sentido assim, você vai lá e plim, resolveu tudo. Sai curado, os problemas A gente resolvidos. trabalha a urgência da conversão, né? Depois o espaço realmente ali é um espaço eucarístico, é um lugar consagrado a Deus, né? A Virgem Maria. Eu fui consagrando o território. Então, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o Santíssimo. Fiz a capela, foi Jesus aqui comigo, a gente enfrenta Foi a primeira, todas as dificuldades. a primeira coisa. construção. Foi, dentro da casa. Na época foi até não tinha nem a capela pronta, depois de um quarto. E Jesus é o Senhor É o aqui. centro. Então é ele que vai à frente. Pronto. A graça dele. Então, um território eucarístico. Depois foi Nossa Senhora. Aí fiz uma ermida para ela, né? E a pessoa falou, vamos fazer para Nossa Senhora das Graças? Vamos. Fiz uma medalha, o piso é uma medalha milagrosa. Então a pessoa pisar ali e Nossa Senhora acolher, né? Depois o Santo Expedito, né? Então a gente colocou a cruz da comunidade hoje, né? Então foi os 3 pontos que eu consagrei o território. Então realmente quando as pessoas pisam ali, elas sentem a presença de Deus, uma paz, né? E isso faz parte. E agora tem essa questão, minha mãe sepultada lá. Depois a gente começou a desenvolver a questão do carisma, né? Que é a urgência da conversão. Então, as pessoas que vão ali, a gente, através da oração, da pregação, do atendimento, a gente levar a pessoa a olhar como ela está levando a vida dela, né? O que desviou no caminho, né? Então, assim, se desviou do caminho de Deus, voltar, né? Voltar o quanto antes, com a graça de Deus, porque a gente por si só não consegue. Então, a nossa intercessão, a nossa oração, que às vezes a pessoa quer, mas não tem força. Sim. E a misericórdia de Deus, né, ela alcança as pessoas e a oração tem um poder, né, de trazer a pessoa para o caminho de Deus, o caminho do bem. Depois, vamos dizer assim, se a pessoa está no caminho de Deus, mas ela precisa de uma conversão interior. Ela está ali casada, né, vai na igreja, reza, mas tem algumas coisas, às vezes presa numa mágoa, né, às vezes, sei lá, alguma, vamos dizer assim, até uma herança, se podemos chamar assim, negativa, de coisas de família, de problemas, situações que desequilibram, que atacam financeiro, atacam a saúde, os relacionamentos, brigas, separações. São muitas coisas que às vezes envolvem. Tem coisas que a gente tem que ter uma distinção, né? Um discernimento, a palavra melhor é essa. Por quê? A gente não pode colocar a culpa tudo no mal, porque senão a gente tira a responsabilidade humana. Responsabilidade. Então, isso é um erro. Tudo é o diabo, tudo é o fulano, os outros que têm inveja. Não. Você tem que olhar a sua responsabilidade. Mas também existe, né, a ação do maligno, existe influência de pessoas negativa. A interferência, A interferência. Isso é muito poderoso, né? Aí a gente precisa trabalhar com Pra esses quem dois. está balançando, né? Isso Sim. fica muito, muito nítido, né? Sim. Eu falo que Franca, como o Cacá uma vez já comentou, é um berço de várias comunidades. Isso é maravilhoso. Sim. E a comunidade hoje tem essa característica, como o senhor falou, de emergência. Então, quando a gente, eu, por exemplo, estou com uma pessoa que eu identifico a urgência e a emergência, eu sempre falo, quarta-feira, pode ir lá na comunidade hoje, que você vai ser muito bem atendido e assessorado. Porque, às vezes, precisa começar por um lugar. Sim. E hoje, a comunidade hoje tem essa referência do começo, do início, do resgate. Sim, exato. Que aí é o nosso carisma, justamente esse, né? Acolher,
orientar, né, pedir a cura interior, né, aqui do coração, porque se a pessoa não for curada, ela não consegue perdoar. Sim. Às vezes ela quer perdoar, mas ela está muito machucada. Então, às vezes, ela precisa de uma distância de quem machucou. E, às vezes, tem situações que realmente tem que ter, vamos dizer assim, vou usar como chamar, uma preventiva, né? Uma distância preventiva. É o seguinte, fala, olha, na lei, né? Na lei. Por quê? Porque está fazendo mal, está machucando, está destruindo. E, às vezes, não é nem físico, é psicologicamente falando. Sim. Né? Então, se abalo emocional, a pessoa não consegue caminhar, ela não consegue nem fazer as coisas. E, às vezes, fisicamente é pior do que fisicamente. Né? Aliás, psicologicamente pior do que fisicamente. Então, a gente vai rezando para afastar, porque o mal ele age no humano, o demônio existe, como diz o Papa, né? Vivo e atuante no mundo. O diabo não é uma invenção da Idade Média, não é uma literatura, ele é uma realidade espiritual atuante. E ele não é amigo, ele não é confiável. A gente, infelizmente, às vezes a gente desconfia de Deus, que é bom. Não é? E fala, mas será que Deus me ama? Será que Ele esqueceu de mim? Será que Deus... por que está acontecendo isso no mundo? Por que Deus não... A gente coloca, às vezes, até Deus no banco dos réus. E a gente, às vezes, confia em quem não devia, né? Ou em pessoas, ou, pior ainda, né? numa realidade espiritual. Ou ignora, como se ele não existisse e não agisse. Então, a oração, ela vai dando esse discernimento daquilo que é a ação do mal, e, lógico, o carisma, né? Para afastá-lo, e aquilo que é a responsabilidade humana. Você precisa assumir, você precisa tomar atitude, você precisa ser você mesma, e às vezes precisa de oração para a pessoa ter força para fazer o dever. Porque às vezes ela sabe, foge, dá desculpa, disfarça, fugas, né? A gente inventa 1000 fugas, né? Bebida, prazeres, festas, nada contra, pelo amor de Deus, né? No sentido positivo. Mas acontece isso. Então, nosso carisma foca nessa questão. E como que é o trabalho lá dentro? O senhor falou, a gente vem falando de como nasceu, construiu aqui, começou assim. E desde o começo, foi esse o foco da comunidade? Não, assim, quando a gente começa, né, justamente a gente está procurando o próprio carisma. Engraçado. O carisma é uma inspiração, mas ele ainda não está racionalizado. Então, conforme vai caminhando, a gente vai discernindo o que é próprio do carisma e o que não é. Então, não é carisma da comunidade de hoje o tratamento dependente químico. Eu já estive envolvido no sentido de trabalhar, de visita de rua, já fui, né, nas ruas, passava a madrugada, e foi uma experiência muito boa, enriquecedora, que eu creio assim, que eu precisava aprender com essa realidade, para depois entender melhor e trabalhar, né, o coração do ser humano, né? E até com as pessoas, famílias, que tem pessoas que sofrem. Sim. Né? Hoje eu cheguei numa consideração, foi a pior droga é o orgulho. Olha. A pior droga é o orgulho. Essa todos nós temos. Então, existe a dependência química, que escraviza, que é má, que às vezes destrói uma vida aqui na Terra, mas o orgulho, vamos dizer assim, uma soberba, né? Quando o orgulho cresce, enrijece, pode se tornar soberba e a pessoa se assemelhar aos demônios, se tornando assim, autossuficiente, arrogante, inflexível, não reconhece seus erros. E aí, às vezes, mistura um pouco de doença no meio, né, que existe hoje as doenças psiquiátricas, mas existe também um orgulho, uma soberba, uma arrogância, que às vezes a pessoa não é dependente química, mas a outra pessoa não suporta conviver. Mata. Olha. Entendeu? Às vezes eu já vi conversão de dependentes químicos na rua. Pessoas que roubavam, deixou de roubar. Ele não conseguiu livrar da droga, mas ele conseguiu livrar do pecado, do roubo, porque ele tomou consciência.
E olha, uma pessoa converter na rua e deixar de roubar, eu falo, meu irmão, acho que você é melhor que eu. Olha, Que eu não roubo, mas que eu tive uma família boa, me deu valor, eu tenho, né, as condições, eu não Teve preciso. estrutura. Ele não, ele depende do dinheiro. Estou dizendo que está certo, entenda bem. Mas, falou, meu irmão, olha. Então, assim, nem tudo está perdido, né, no mundo, aquilo que aos olhos humanos. E às vezes aquele que tem uma aparência boa, está bem sucedido, tem, né, um status, mas o coração está fechado, soberbo, né? A palavra de Deus não penetra, a pessoa não se converte, né? E é perigoso ela se perder ao inferno. Então, assim, nem todo mundo cai na rua, às vezes humilhado, né? Falho, mas mais perto de Deus que muita gente. Então, é um mistério da vida e da salvação, da liberdade, né, do homem e do respeito de Deus. Então, assim, cada vez eu fico apaixonado no Pai Eterno. Eu falo, gente, Deus, ele me encanta, né? O silêncio de Deus, o respeito que ele tem, às vezes as acusações que ele recebe, né? Pessoas que o julgam, dizendo, se Deus existe, por que existe o mal no mundo, por que aconteceu isso? Aí aquela tragédia, oh, meu Pai, né? E ele sofre calado. E ele não agride as pessoas, ele não, vamos dizer assim, é ofendido e não se irrita, fala, você está pensando o quê? Né? Ele mostra com o tempo. Deus é paciente, mas Deus é justo. Então, são coisas que a gente aprende na vida, né? Padre, mas a gente escuta, né? Falou assim, das coisas que acontecem aí, né? Tantos terremotos, guerras. O senhor acredita, né? Que tudo isso, é lógico, está lá na Bíblia, né? Que vão acontecer. Nós estamos caminhando para o final dos tempos mesmo, porque o mundo está muito doente, eu acredito, eu vejo. O mundo é igual uma pessoa humana. Desde que nasce, caminha para o fim. Essa é boa. Assim, É verdade. a gente nasce, caminha para o fim. A gente não sabe. Já começa Lógico a caminhada, né? Uns vai com a cabeça branca, outros de forma precoce. Mas, vamos dizer assim, o mundo vai morrer com a cabeça branca. Né? Ele vai concluir o tempo dele, porque Deus existe. Se dependesse dos homens e do mal, talvez já teria sido destruída a terra. Né? A potência hoje, né? Das armas. Mas, assim, Jesus, ontem eu falei isso na missa, a profecia dele se cumpriu em partes. Né? Está cumprindo e ainda cumprirá. Então, tem coisas que nós estamos vivendo partes do fim dos tempos. Né? Mas não é assim, um final determinado, data marcada, isso Deus não marcou. Ele marca com sinais. A última geração, está no Evangelho, quando tiver a última geração, ela vai ler a Bíblia e ela vai falar, nossa, isso aqui está acontecendo conosco. Né? Terremotos em vários lugares, já acontece fenômenos, o sol escurecer, a lua perder o brilho, o firmamento ser abalado. Quando começar a acontecer essas coisas... A peste, né? A pandemia. A peste, a pandemia e tal. Então, são coisas que estão acontecendo, né, que nós estamos vivendo, mas não quer dizer que o mundo vai dar um infarto e morrer amanhã. Então, assim, nós não sabemos o tempo. A última geração vai estar muito claro. E quem tiver fé vai entender. A própria perda de fé, a apostasia, que chama, né, a igreja, é um sinal que os finais dos tempos se aproximam. Se aproxima. Né? A confusão, né? Ontem eu falei na missa, mesmo a confusão de valores. Nossa. A confusão. Então, esse caos instaurado, né? Porque parece que hoje assim, a gente tem um meio de comunicação eficaz, poderoso, vamos dizer assim, global, mas a notícia está difícil, você sabe onde está a verdade. Você fica... Criou uma confusão, entendeu? realmente. É tanta coisa que hoje você fala assim, isso aqui é uma caneca. Não, mas eu acho que isso aqui é um copo.
Não, um copo na sua cabeça, isso aqui é uma caneca. E aí você começa a duvidar, mas será que isso aqui é uma caneca? Você começa Começa a duvidar do copo. Você Ai, pega, meu não, mas Deus. isso aqui é um copo. Não, é uma caneca. É uma caneca. E então, assim, criou tanta, né, distorção, tanta... Tá assim, né? que a gente não está sabendo mais o que é um copo. Sim. Né? A gente está confuso, está duvidando da verdade evidente. Agora, imagina da fé, né, que não é palpável pelos sentidos. Né? Então, que é uma verdade, que é palpável, vamos dizer assim, ela não é, pega pelos sentidos, ela é tomada pelo coração. Pelo coração. Né? Pelo dom de Deus. Então, nós estamos vivendo esses tempos, vamos dizer assim, difíceis. E a gente fala tempos difíceis e a gente fala também do cristão, né? Que no final dos tempos nós seremos perseguidos, né? Os católicos, as pessoas, os cristãos mesmo. As pessoas de bem, né? Aqueles que buscam a verdade, os cristãos de forma mais, né? Eu falei isso num batizado, quando você recebe o batismo, você recebe uma marca na alma, uma marca indelével. Né? Então o Espírito Santo vem, é um sacramento que infunde uma marca na alma da pessoa. Essa pertence a Cristo, essa pertence à igreja. Né? É uma marca indelével. Ela pode morrer, que isso não, a Eucaristia não, né? Ela alimenta a alma, né? A confissão absolve, um casamento, mas não é marca indelével. Agora, a marca indelével é o padre, né? O batismo, que dá essa marca indelével. Então, o que acontece? Eu falo assim, o diabo nos enxerga, ele enxerga a nossa alma. Então, conhece as nossas tendências. Por isso, ele é um profissional na tentação. Na tentação. Ele sabe, ele é astuto, e ele sabe que aquilo, o que é, aquilo que de forma pessoal, ou às vezes até social, que pode seduzir, e até de forma mundial. Então, ele tem um poder, uma astúcia, né, uma influência, né, para seduzir a humanidade e perverter. E é o que realmente está acontecendo, né? Sim, quando a gente em fala lugares. desse movimento, né, é a ação dele mesmo. E a abertura que vem sendo feita por todo mundo e deixa chegar onde chegou. Sim. Mas, em contrapartida, eu, Daniele, vejo um movimento diferente acontecendo. O resgate da religião católica por muitos, Sim. que foram embora e voltou. E eu acredito que o senhor perceba isso muito lá dentro da comunidade hoje. Exato. E como que vocês lidam com esses novos católicos? Ou o retorno, Olá, né? Novos Ou, católicos, né? despertar da fé. Porque a fé, Bom filho a casa torna, né? Isso. Como diz. ali a gente faz esse trabalho. Muitas pessoas são batizadas, mas se afastaram da igreja. Sim. Não é que perderam a fé, no sentido assim, não apostatou, né, dizendo não creio mais. Mas esfriou, não reza, não pratica, não exercita a fé. E às vezes vem um problema, e hoje tem problemas diversos, né? Sim. E esses problemas faz a pessoa dizer assim, gente, só Deus. Aí ela volta, né? Como a gente trabalha ali com eventos, encontros, celebrações, então a pessoa as pessoas vêm para esses encontros, e aí resgata esse lado interior, então, através da pregação, da música, da oração, as pessoas sentem esse resgatar-se em Deus, ou até de um próprio atendimento ali. E aí começa esse processo de retorno, né, de busca, de sede, de conversão, tudo ali, e a pessoa desperta a fé, de libertação. Aí a gente vai fazer uma caminhada, porque o despertar é inicial, a caminhada é longa. E aí o senhor organiza retiros também, né? A gente fazia mais uns encontros, que é o Kairos. Hoje nós estamos projetando mais para o ano que vem, retiros. A gente precisa de tempo para trabalhar o coração do ser humano. Isso. Então, assim, e o tempo hoje, eu tenho essa impressão, não é um dado de fé, que a hora cronológica, o
tempo cronológico está abreviado. Nossa, eu também sinto a tem. mesma coisa. Nossa, eu também. O porque dia é não possível. dura mais 24 não. horas. Não Termina, dura. você Não. parece que não A fez nem semana não metade. são 7 dias. Aqueles 7 dias antigos, vamos dizer assim. Era, de domingo a domingo creio era uma que distância longe, né? Hoje Exato. não é mais. Não. Hoje até Então, parece assusta. que isso é perceptível aos sentidos. Sim. Né? Por isso que eu estou falando, não é um dado de fé. Embora existe na Sagrada Escritura, diz, no final dos tempos, se o tempo não fosse abreviado, o justo não suportaria. Então, eu creio que realmente esse tempo nós estamos vivendo, né? O mal avançou, né? Ele manifestou mais e avançou por um mistério dele, mas o prazo dele também está acabando. E talvez até por providência divina, às vezes eu brinco assim, né? Aquilo que o mal intentou destruir, e agora Deus reduziu o tempo dele, ele não vai dar conta. O projetinho dele vai cair por terra. Então, Deus fez. O tempo de execução dele eu reduziu. dou uma tocadinha mais depressa na Terra. Eu creio que o globo terrestre, né? O que é o tempo para nós? É a capacidade humana de medir o movimento dos astros. Isso. Né? Então, racionalizar, né, e medir 24 horas, né? Uma volta da Terra e em volta do Sol 1 ano, né, o giro. E eu acho que está acelerado. Tá. Então a gente levanta e passou Já. semana, o ano já Já. está acabando. Você fala, mas não é possível. Já é Natal, né? Você já é fala, Natal. meu Deus, já é Natal. Já é Natal. Parece que Eu nem E tirei a aí? decoração do ano passado, já é Natal. Já é Natal, é desse jeito. É isso. E leva tempo, né? Como você disse, para os filhos, né? Para a pessoa viver esse processo, esse caminho. E para quem está retornando agora, essa perseverança, essa busca, para quem está nos ouvindo, o que o senhor poderia falar sobre quem está iniciando novamente aí, que vai passar um pedacinho difícil, né? Tem as provações. Sim, sim. Nós estamos no ano da esperança, então a primeira coisa, assim, aquilo que Santo Agostinho nos ensina, né? A alma tem sede de Deus, né? Ela tem saudade de Deus. As pessoas estão voltando para a igreja ou buscando a igreja, né? Buscando algo, né? Quantas pessoas aí buscando várias religiões, buscando até a natureza, alguma energia, porque existe dentro do coração humano uma sede do Altíssimo, do Criador, do Pai Eterno, daquele que nos criou. A gente tem sede e saudade de Deus. Então, isso é uma coisa que está no nosso coração, imprimido. Então, às vezes a gente, estou trabalhando, estou tendo tempo, está uma correria, mas tem alguma coisa que está faltando. Está faltando. Então, a pessoa, ela inconsciente ou consciente, ela busca Deus. É o vazio, né? E que só Deus pode preencher. Né? Então, nós fomos feitos, né, de Santo Agostinho, fomos feitos para vós e estávamos inquietos enquanto não repousarmos em vós. Né? E aí eu te buscava fora, o Senhor estava dentro. Tarde te amei. Né? Então, assim, a primeira coisa é isso, saber que a gente tem essa sede de Deus e essa saudade dele. Depois, não iludir, no sentido assim, agora na igreja tudo vai ser fácil, né? Agora Deus vai... Tudo vai ser flores. Uma bênção, minha vida tá vai uma acontecer. bênção, minha vida Os financeira pecados. está uma bênção, então com Deus... Né? Quando a palavra diz, né, mesmo o Salmo 22, né, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? A gente precisa meditar essa palavra, né? Ruminar e dizer, contemplar o que é nada para Deus. Nada me faltará. Nenhum recurso para a nossa salvação. Nenhum recurso para a gente descobrir o amor de Deus e dizer... A pessoa não pode dizer assim, eu fui para o inferno, mas eu não sabia. Me faltou, Deus falhou. Olha, se Deus tivesse me falado, eu não estava aqui. Não só no inferno, né? Deus me perdoe aqui. Vamos dizer assim, é o último, na hora da morte ali, a pessoa... Mas vamos pensar antes, eu estou numa situação aqui ruim,
mas eu não sabia. Às vezes a pessoa erra, escolhe, ainda não conhece a verdade, está na ignorância. Então existe um processo. Mas Deus nunca vai deixar uma alma dizer assim, deixa ela. Não. Deus sempre vai mandar profetas, pessoas, inspirações, anjos, coisas, acontecimentos, para ajudar ela a acordar. Então, assim, da parte de Deus, nada faltará. Ele é realmente o bom pastor. Nada faltará, nada. Então, Deus nunca falha. Na parte dele, a falha é humana. Na parte de Deus, nunca falha a providência. Então, a história humana é uma coisa tão interessante que ela é única. A sua história não é a dela. A história dela nunca vai ser a sua. Pode ser irmãs, pode ser gêmeos. A história de cada um tem o seu caminho. Quer dizer, a gente se cruza, se encontra, se entrelaça, briga, desentende, volta, mas o caminho de um não é o caminho de outro. Não fiz isso que minha mãe não deixou. Até um tanto, uma dependência, mas chega uma hora, você não fez porque você concordou, você aceitou, você não segue seu caminho. E nesse caminho, Deus salva, Deus fala, Deus mostra, Deus pode ir na cadeia, pode ir onde você for, debaixo da terra, fumar um buraco da tua, enfiar numa caverna, se isolar, Deus vai falar com você. Então, umas coisas. É bom a gente ouvir isso, porque a gente vê crianças que nascem e os pais são de outras religiões ou acreditam em coisas, né, totalmente diferentes. Então, quer dizer que pode ficar tranquilo, mesmo que a criança nasceu, Jesus não vai deixar ela. Ele vai colocar anjos para essa criança encontrar ele, de alguma forma. Sim, de alguma forma. Que seja em algum momento da vida. A vida, ele vai entender, né? Eu vi gente descendo, vamos dizer assim, fazendo um rapel, como chama aquela escalada, e quando ele desceu uma cachoeira, né? Ele encontrou essa experiência. Uhum. Ele desceu e falou, gente, aquela natureza, aquela beleza, aquela criação, aquela experiência que eu... Deus estava ali comigo. Deus me falou ao coração. E eu tenho um Pai, eu tenho um Deus, eu não estou sozinho neste mundo. Então, assim, umas coisas... inexplicáveis, da né? pessoa, Ele uma age. experiência, né? Agora, nós temos a clareza da fé. Nós temos a revelação, que nós chamamos. Nós temos o Senhor Jesus, que para nós é a verdade encarnada. Isso tem um peso, né? Uma diferença. Então, as palavras de Jesus, como diz São Pedro, tu tens palavra de vida eterna. A quem iríamos? Só tu tem palavra de vida eterna. Então, nós temos a criação, nós temos a inspiração, a busca do ser humano, mas nós temos a revelação. Deus falou para nós quem Ele é, na pessoa de Cristo. Vou mostrar para vocês quem eu sou. Então, eu sou justo e misericordioso. E no meu Filho, Jesus Cristo, é o meu embaixador. Nele eu coloco toda a minha afeição. É Ele meu porta-voz. Então, quem o escuta, escuta a mim escuta. Depois, logo, Jesus formou o grupo dos apóstolos e enviou a igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem ouve a mim, ouve meu Pai. Então, assim, a gente tem uma revelação escrita, racional, vamos dizer assim, que é muito mais, vamos dizer assim, muito mais clara. Então, existe uma fé que a pessoa conhece a Deus de uma forma talvez mais distante e uma mais pessoal. Mais próxima, né? Próxima, Já conversei com a pessoa, não, acredito em Deus, mas não nesse Deus pessoal. Deus, para mim, é impessoal. Ele é uma energia, uma força, está lá e nós estamos aqui. A gente se vira aqui e ele está lá. Né? É uma maneira de compreender. Nós compreendemos, não, que Deus está aqui. Deus está dentro de nós. Deus fala, né? De forma clara, de forma humana. Né? Agiu, deu exemplo, contou parábolas. Né? Deixou a sua palavra escrita
clara, compreensível, né? Que dá para a gente entender. Então, tem essa... Nossa. Gente, eu falo assim, Ai, é demais, né? é muito. Entre fé e ação, eu ouvir tudo isso, né? Quantas pessoas nós vamos ajudar, né? Levar essa palavra. Agora eu vou ser egoísta. Quantas pessoas nós vamos ajudar e quanto está nos ajudando? Nossa! O nosso Sim. crescimento também, Sim, né? sim. Isso Sim, é com certeza, né? maravilhoso. Lógico, né? Eu faço que cada sacerdote tem a sua formação, a sua experiência, a sua caminhada, o seu jeito de ser. A gente participa de um único sacerdócio de Cristo, quer dizer, o único e eterno sacerdote é Jesus, mas ele partilhou esse dom, nós chamamos de ministério, né, que São Paulo diz, trazemos um tesouro em vaso de barro. Né? Então, nós temos esse ministério, e cada sacerdote traz uma riqueza. Né? Então, com certeza, vocês vão receber, né, em primeira mão a partilha Isso. do coração de um sacerdote, de um padre, que vai enriquecer muito. Então, é o que você está falando, né? Primeiro recebe, e lógico, conjuntamente, Sim, derrama, partilha, né? Partilha. Partilha, exato. Mas eu acho que é isso o que a gente quis no podcast, né? Porque cada ministério, cada forma, cada dom de cada padre toca uma pessoa. Sim. Então, entre fé e ação é isso. Nós queremos dar voz para vários ministérios. Sim. Né? Porque essa eu acho que é a forma certa de evangelizar. Cada um se identificar, entender, não, olha, isso me tocou para alguns, não toca daquela forma, igual o senhor falou. Para uns Deus é um pouco mais distante, outro um pouco mais perto, mas ele está presente. Sim. Né? Então, certeza. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Estamos. É de arrepiar, é de arrepiar. verdade. Mas vamos aproveitar e conhecer o trabalho que a comunidade hoje faz com as famílias. Sim. Né? Porque, como disse, lá atrás foi com os dependentes e tal, mas hoje a comunidade tem ajudado muitas famílias. Sim. A gente, quer dizer, a caridade, ela é um conjunto de ações, né? E eu digo que a caridade ela é inesgotável. A gente não dá conta de fazer o bem, tudo aquilo que a gente vê, às vezes que o mundo precisa, né? Então, a gente vai fazer dentro do nosso limite, lógico, e aquilo que... Então, a caridade envolve, né, a parte física, se a pessoa precisa de uma ajuda. Então, a gente assiste algumas famílias, né, que precisam, às vezes, materialmente falando, um alimento, né? A gente... o foco hoje, né, seria mais esse ajuda do coração. Então, de trazer as famílias, o pai, a mãe, os filhos, ali, toda a família, né, cunhado, primo, aqueles que puderem. E a gente, porque eu falo a graça de Deus, lá, a libertação, quando a gente reza para um casal, para a família, eu brinco lá, falo que é igual arrancar mandioca. Eu morei na roça, como é que a gente arrancava mandioca, né? A gente chegava e via um pé lá de mandioca, né? Você plantou e ela cresce por baixo da terra. Né? Num terreno arenoso, preferência, que depois fica mais fácil. Então, se você puxar de uma vez, as raízes, que são as mandiocas, fica, né? Não sai de uma vez. Então, você tem que ir tirando um pouco da terra por cima, sem ferir, né, ali a raiz, a mandioca. E depois você vai dando uns puxãozinhos nela aos poucos, até sair aquela penca de raízes, né, de mandioca. E sai aquela... Então, Deus ele atinge, né, o pai, a mãe, o primo, o vizinho, as pessoas que relacionam. Então, quando ele cura ali um casal, quando ele restaura uma família, ele atinge... O mal também faz isso. Quando ele destrói, ele afeta muita gente. Quando ele, vamos dizer assim, consegue derrubar um padre, né, por um escândalo, por uma situação, ele atinge um grupo de fiéis, né? Então, assim, fere o pastor, você dispersa o rebanho. O rebanho. Né? A palavra de Deus fala isso. Então, nós somos mais alvos do demônio do que qualquer pessoa, né? Porque lideramos e pregamos a fé, né? Agora, a graça de Deus. Então, trabalhar ali a família, né? Então, através da acolhida, da oração, da pessoa se sentir amada, acolhida por Deus, com a nossa limitação humana, a gente não é perfeito.
Então, toda vez ele vai fazer tudo. A gente tenta fazer o melhor, né? Às vezes tem falhas humanas nossas ali, que precisa ter um pouco de paciência com a gente. E a gente fala, não, eu estou tentando fazer o melhor, Eu estou tentando, mas nós né? somos imperfeitos. Então, há erros, há falha, a gente se corrige, revê. Todo começo de ano eu faço uma revisão, tento melhorar, né? A gente está se formando, né? Vai formando os carismas, nos dons, profissionalmente, no estudo. Então, a gente tem que ir desenvolvendo para servir melhor. Mas o sentido é esse, acolher a família e tratar o coração para que toda a família seja atingida pela graça de Deus. Lindo, né? É isso. Tá vendo? E com as crianças também teve um trabalho, né? Que Sim, realizou com crianças. sim. Trabalhei lá, quando eu estava na Santa Mônica, né? Na Santa E Mônica. era vigário, estava começando a comunidade, mas ainda ajudava ali. Comecei de 2011 a 2014, ainda era vigário. Em 2014 eu fui desligado, porque eu já não dava conta mais. Então eu tinha um trabalho ali do lado da paróquia, alugamos uma casa, então as crianças, pós-horário de estudo, a gente fazia um trabalho. É o que eu falo assim, era prevenção, né, de dependência. Então, o estudo ali, o reforço escolar, ou então era uma partilha bíblica, era uma coisa assim, não muito profissional, mas espontânea, mas no fundo era rezar e orientar as crianças para não ir para esse caminho da dependência química, para alertar sobre o perigo que são, né, as drogas, né, como que ela destrói, então tudo. Então, assim, esse era o primeiro. Os jovens, né, a gente brincava de bola, jogava bola ali na praça, tinha um profissional que ia lá para ensinar a jogar, mas era para, vamos dizer assim, não deixar eles irem, porque era muito fácil, né, para o caminho da dependência. E os pós-dependentes, né, que a gente fez um trabalho depois que ia para o tratamento, a gente caminhava, às vezes a gente tentava ali fazer algum trabalho voluntário na comunidade, ou então até remunerado, alguns tiveram, alguns trabalhos de pedreiro, né, aqueles que tinham já a profissão, e a gente poder fazer vamos dizer assim, a pós-dependência, né? Então, A reinserção, a né? reinserção. E as visitas de rua, que a gente fazia de madrugada, rezava, visitava 1000 situações, né, de rua, nesses becos. E a gente Viu de tudo. Tinha uma franca, né? A franca Tem durante o uma dia é franca. uma coisa, a franca de madrugada em certos lugares É difícil demais. Muito, muito triste. Né? Muito assim, parece que você está no outro mundo, até assim, como é que eu diria, né? A parte espiritual mesmo, né? O ambiente. Não é Eu falo que você é faz- apocalíptico, né? É pesado. É apocalíptico. É pesado. Nós exato. fizemos um trabalho com um grupo de amigos durante a pandemia de servir comida, Sim. né? Conversar, evangelizar, levar roupas, na época do frio, cobertores. Sim. E realmente, é outro mundo. Outro mundo. É outro É mundo. outro mundo, é um ambiente pesado. É assustador. A Encontrei gente não faz realidades ideia. espirituais que a gente rezava, não só levava comida, a gente tinha um propósito assim, comida que a gente comia, a gente levava para eles. Uhum. Ele não levava resto de comida, Sim. ele não levava um pão com salsicha, uma sopa, não contra a sopa, mas eles queriam comida, arroz, feijão, carne. Né? Então eles queriam comida. Sustância. Porque assim, eles ficam com fome, né? A dependência tira de 2, 3 dias. Quando passa aquela fase, a fome vem de forma muito voraz, assim, muito violenta. Então eles queriam comida. Uma vez encontrei um jovem, tinha 18 anos, ele estava caminhando para a lata de lixo. Gente. Então ele falou: padre, o senhor não sabe o que é uma marmita dessa, né? Uma comida quentinha, 3 horas da madruga. E era uma situação assim, a mãe envolveu, né, nas dependências, e ele ficou sozinho, veio de outro estado, e eu lembro, né, vou falar aqui o nome dele, e
eu falei, gente, 18 anos. Nossa, Olha, tem uma umas coisas que criança. cortam o coração. Uma criança. Né? Ela podia ser um sobrinho meu e você vê a pessoa indo para lata de lixo. Quer dizer, o ser humano sendo humilhado, tratado como um animal, menos que um cachorro. É dolorido. Né? É muito doído. Né? E aí são situações, né, que a gente viu. Nossa, olha só. Já estamos indo para quase uma hora batendo papo aqui, conversando e dá vontade de não parar mais. Né? Mas agora, vamos encerrar falando da comunidade hoje. Sim. Quais são as previsões lá de começar já a poder ter a visitação dos peregrinos, de quem quer Sim. participar? O que mais que nós vamos ter lá? Porque parece que nós Os vamos projetos para 2026, eu quero saber. Tem coisas boas aí. Sim. Nós temos de imediato, né, a missa toda quarta-feira, às 19h30. A gente reza a missa e faz oração de cura, né, e libertação. Temos no domingo a missa dominical, às 10h30 da manhã. No sábado eu faço às 7h da manhã pelo atendimento. Né, também faço a oração e depois aqueles que estão marcados, a gente faz o atendimento no sábado. Atendimento. Então, sim, são horários fixos. A gente tem esse propósito de fazer uma pré-inauguração da igreja, dia 12 de abril do ano que vem. Já tem marcado a missa com Dom Paulo, nosso bispo. Então, ele vai reabrir a igreja, né, depois de 5 anos, que a gente tinha lá um galpão de eventos, e desmanchou ali, desmanchou a metade, adaptou, né, e refez, melhor dizendo. E agora a gente quer fazer uma pré-inauguração, não vai estar pronta, mas tem a parte subterrânea, onde vai estar a Relíquia dos Mares de Roma, e a Pia Batismal, vai ter a Sala dos Milagres, onde vai ter o Cantinho da Dona Áurea. Então eu vou fazer uma homenagem para minha mãe com um fogão de lenha, a máquina de costura que ela tinha, o torradorzinho de café, o moinho. E, se Deus quiser, eu vou fazer o bolo de fubá que ela fazia, que era muito gostoso, assado na panela de ferro, né? Vai ficar muito bom. Olha só. Então, a gente vai contar um pouco ali da história, né, de Santo Expedito, né? Começar com a Pia Batismal e a Relíquia dos Mares de Roma, na parte subterrânea. Então, ele vai fazer, tem que estar tudo organizado, né? Tem uma escadaria, a gente vai descer 5 metros. Lembrando as catacumba romana, né, para a gente colocar ali a Relíquia dos Mártires. Dentro dessa parte subterrânea, né, então vai ter essas três ambientes, a Pia Batismal, com a Relíquia dos Mártires, o Cantinho da Dona Áurea, e depois a gente ampliou ali algumas criptas, né, então a gente que é para os membros, né, que estão desativados, ainda não vai ter ninguém, né? Espero que eu esteja vivo. Que demore um pouquinho. Sim. Aí depois a gente vai atravessar e sair do outro lado, onde vai ter a torre do elevador, né, para visitar a cúpula. Mas essa parte da cúpula ainda não estará funcionando. A gente vai estar lutando para inaugurar só a parte subterrânea e o térreo dentro da igreja, o bispo celebrar a missa. Aí a gente vai ali depois fazer uma promoção, um porco na lata, vai ficar muito bom. Vamos começar a esperar isso para que data, mais ou menos? Vai ser 12 de abril. 12 de abril. Tá marcado. 12 de abril, já fechem a agenda, porque o nosso encontro é lá na comunidade hoje. É lá na comunidade hoje. Olha só. Eu gostaria, né? Tem alguns conhecidos aí que moram em outras cidades vizinhas, regional, vamos pensar assim. O pessoal já está organizando algumas caravanas. Sim. Então, já tem um pessoal de Guará, de Ribeirão Preto, né, que eles estão já programados para isso. Então, eles que vão arrumar um ônibus, uma van, e vai trazer um pessoal. Tem um pessoal aqui de perto de Sacramento, né, de Cássia, as cidades vizinhas aqui, alguns conhecidos, e querem organizar uma caravana para vir para a inauguração e fazer essa visitação. Essa inauguração vai contar mais ou menos com quantas pessoas? Então, a gente agora ainda não tem um número assim, deixa aproximar, aí a gente vai ter uma pessoa ali que vai fazer um cadastro, né? Para a igreja Hoje a mais igreja de 1.000 cabe... pessoas, né? 1.500, eu acho que vai caber ali. A gente já pôs as cadeiras. Quando veio o Pedro Siqueira, a gente colocou 2.200 cadeiras.
Mas ficou muita gente Ficou. lá do lado ainda de ficou fora. Eu fui tinha umas que não 3, consegui 4 entrar. Exato. Eu consegui uma cadeira assim que eu falei assim, vou primeiro para a mamãe. É. Mãe estava lotado? Tava. Então, eu acredito assim, vamos ver a nossa divulgação, organização, e, se Deus quiser, igual o Pedro Siqueira, né, vai transbordar ali. E Vai. conte Vai, com a sim. gente para divulgar Nós vamos aqui. estar lá, Sim. na Tá? divulgação, Passar a programação no para dia, nós. claro. Exato, Deus quiser. E aqui agora, né, temos esse canal. Padre, Sim. vamos lá. Quero fazer um podcast, vem para cá. Você não precisa preocupar com nada. Ela pode vir aqui, que esse espaço aqui é de vocês. É de vocês. Foi Agradeço criado para muito. isso. Sim, sim. Agradeço, a gente precisa, né, fazer essa divulgação. Hoje as mídias, né, são muito importantes e dá para fazer aqui de forma profissional. Uma coisa bonita, né, descontraída, interativa e significativa. Né? Isso Acho aí. que isso é importante. Amém. Tá bom. Eu agradeço, né, a sua participação. Começar uma segunda assim, Daniele? Não, é maravilhoso, é maravilhoso. Olha como que a gente Iniciar um abriu. podcast é uma segunda-feira. E uma segunda-feira Exato. com ele, Padre Tá bom. Dalmácio, gente. Espero que eu possa ter contribuído, ajudado, né, que seja um marco inicial, né, que vocês vão gravar essa data, dia 15, hoje é 15 de novembro. 17. Né? 17. Perdão, 15 foi... Foi sábado. 16, domingo, padre, 17. 15 foi feriado, né? 15 foi feriado. Dia Proclamação da República. Dia 17, então vocês, a gente gravar essa data, 17 de novembro, que seja uma data, um pontapé inicial e que seja muito frutuoso, né? E será. Esse trabalho de Com as vocês. bênçãos de Deus, será, né? Falando em bênção, a gente podia dar a bênção, né? Por favor. Encerrando, Sim. já estamos aí no tempo. Vamos abençoar você que nos acompanhou, vai nos acompanhar. Que a graça de Deus, né, nesse momento, nessa partilha, possa tocar o coração, ser despedito, né, com a sua vida, a sua intercessão, possa transformar a sua vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, com o título de Nossa Senhora do Apocalipse, por cura e libertação, pela intercessão do Santo Expedito, da conversão urgente, desça sobre vós, sobre esse local, sobre o nosso trabalho, nosso propósito, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Com Deus. Até o próximo Entre Fé e Ação. Mais que palavras, Dani? Um chamado à ação.